Quero chamar aqui no palco Luiz Santos e Thiago Sanches. Bom dia. Olá, Bom Wagner. dia, Luiz. Bom dia, Thiago. Tá no mudo, Thiago. Bom dia, Wagner. Bom dia, internautas. Maravilha. Bom dia a todos. Maravilha. Em nome da ABINFO, do Instituto Formation Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por terem aceito estar com a gente nessa edição, compartilhando um pouquinho de conhecimento, trazendo cases aí para o pessoal poder se instruir, para poder aprender mais, né? Sair daqui melhor do que entrou, não é isso, Thiago e Luiz? Gratidão. É uma oportunidade ímpar para que nós possamos compartilhar um pouco do que está acontecendo nesse mercado que envolve pessoas, processos, tecnologia e ainda mais em parceria com uma grande empresa. Aqui eu venho em nome da Meirelles e Freitas Cobrança Digital, que tem como sede uma base aqui em Fortaleza, atuando em todo o país. E nós já de longa data temos como parceiros de negócios a Total IP, aí na figura do nosso querido Thiago Sanches, e já de longa data vemos falando sobre RPA, inteligência artificial, e nós temos muito a agradecer e a compartilhar. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Então, para a gente começar, deixa eu perguntar um pouquinho, fala o pessoal, fala um pouquinho de você, Luiz. Quem é Luiz Santos? Luiz Santos é um mineiro de Diamantina, Minas Gerais, profissional de administração. No grupo da Meirelles e Freitas, eu sou um superintendente na área de projetos, melhoria contínua, planejamento e processos. Eu sou responsável por um centro de serviços compartilhados em que a principal entrega da minha área é atuar com inteligência de negócios. As perguntas são as nossas respostas, na verdade, e nós sempre trabalhamos no sentido de entendermos como nós conseguimos gerar melhor resultado para o nosso cliente, como nós conseguimos ter uma racionalização de custos para que seja uma relação ganha-ganha para as empresas, trabalhando sempre com uma tecnologia que permita que o nosso cliente ele se sinta confortável na prestação de serviços que muitas vezes ele compra, e nós somos responsáveis por criar essa ponte entre aquilo que o cliente gostaria, aquilo que ele quer e aquilo que de fato ele precisa. Então, a inteligência de negócios ela vem para atuar nessas frentes de trabalho. E eu sou um profissional de 20 anos que atua à frente de projetos, processos, melhoria contínua e planejamento. Meio que minha formação acadêmica é um pouco do que eu faço hoje no dia a dia. Maravilha, Luiz, excelente. E agora, quem é Thiago Sanches? Bom, super bom dia novamente, Wagner. Obrigado por essa oportunidade, por trazer eu e o Luiz nesse webinar tão interessante, com um tema bem atual. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Sanches, eu sou marido da Bianca, sou pai da Giovana, Gabriela e Guilherme, sou head de vendas na Total IP. A Total IP é uma desenvolvedora de softwares inovadoras para atendimento eficiente a clientes, seja com robôs ou humanos, via voz ou chats, WhatsApp, Telegram, sites, redes sociais, criado para empresas modernas. Sou apaixonado por atendimento ao cliente, com mais de 11 anos de experiência e especialista em digitalização do atendimento. Eu trabalho ao lado dos nossos parceiros para implementar IA, seja na cobrança, na vendas, no saque, no varejo, com robôs ou chats de voz, né, para WhatsApp API ou chip. E estou aqui hoje com o Luiz. Luiz, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Para mim é uma honra poder trabalhar esse painel junto com você. Eu sei o quanto a gente vai desenvolver um papel bem bacana aqui, com conteúdo realmente inovador. Inclusive, Wagner, nesse painel, nós vamos explorar como a liderança nas organizações está evoluindo na era da automação e inteligência artificial, e como essas tecnologias elas podem ser aproveitadas para impulsionar a eficiência operacional no atendimento ao cliente. Interessante destacar estratégias que são inovadoras para a liderança nesse contexto, focando aí como as soluções podem transformar o atendimento ao cliente e otimizar. Né? Além disso, ao lado do Luiz, a ideia, nós vamos trazer cases de sucesso do grupo, Meirelles e Freitas Advogados, e as melhores práticas para inspirar os internautas, os profissionais de TI, de liderança, de operações,
todos os que estão presentes aqui conosco. Que maravilha, excelente. Então, a partir de agora, o palco é de vocês, tá? E lembrando ao pessoal que está nos assistindo, gente, coloca a sua dúvida assim que ela surgir, tá bom? Então, surgiu uma dúvida na cabeça, já coloca no chat. Vamos interagir aqui um pouquinho, fazer perguntas para o Thiago Sanches, para o Luiz Santos. E no final aqui eu volto para fazer as perguntas para ele. Combinado? Então, Thiago e Luiz, o palco é de vocês. Muito obrigado, Wagner. Luiz, sabemos que a inteligência artificial hoje ela é o assunto mais comentado. Se a gente pesquisar na internet, então, tem diversos materiais, conteúdos que motivam as pessoas a aprender a usar essa ferramenta, né? Então, para a gente começar com força total no nosso painel, explica para nós como essa inteligência artificial ela tem impactado positivamente nos projetos e processos de planejamento do Grupo Meireles e Freitas, especialmente quando a gente fala em atendimento ao cliente. Excelente pergunta, Thiago. É muito importante nós considerarmos que quando falamos sobre inteligência artificial, nós não estamos falando de algo que surgiu em 2024, e sim de algo que tem a sua capacidade evoluindo ano após ano. E a Meireles e Freitas Cobrança Digital, que já está no mercado há 42 anos, ela sempre buscou trazer para a sua estrutura o que havia de mais disruptivo e aquilo que pudesse ser mais capaz de trazer resultados que havia no mercado. Nós utilizamos a inteligência artificial não apenas como uma ferramenta valiosa para que a gente consiga ter atendimentos eletrônicos. Nós também associamos a inteligência artificial nas atividades que envolvem o nosso time, que envolvem as pessoas, seja para melhorar a eficiência ou a qualidade dos nossos serviços. E, no caso, a inteligência artificial, dentro da nossa estrutura, ela tem sido utilizada para que a gente possa aprimorar o atendimento ao cliente, sempre permitindo que a gente consiga otimizar alguns dos nossos processos para que o cliente ele tenha uma experiência para conosco e não somente uma jornada para conosco. Então, a inteligência artificial ela tem sido utilizada para que a gente possa conseguir captar verdadeiramente a necessidade do cliente e não apenas que ele cumpra processos e jornadas que muitas vezes são longas e, por sua vez, não resolvem o problema ou a dor ou até a necessidade de ganho que ele possa vir a ter. Então, a gente tem utilizado para aprimorar o atendimento, para otimizar processos, para atuar na nossa carteira, que nós trabalhamos muito fortemente com cobrança, então a gente trabalha para atuar na inadimplência dos nossos clientes. Também utilizamos os nossos atendimentos digitais, em que nós interfaceamos conceitos da inteligência artificial, machine learning, também trabalhamos com RPA, de forma que a gente consiga ter um atendimento maximizado no que diz respeito a capacidades de acolher o cliente e customizados no sentido de que a gente consiga entregar aquilo que ele vem buscando para nós. Então, a inteligência artificial ela se mostrou como uma ótima parceira para que a gente consiga ter eficiência nos nossos processos, ou seja, fazer bem feito o que nós nos propusemos a fazer, e também eficácia, para que nós possamos resolver aquilo que tem que ser resolvido. Como a gente atua muito fortemente com cobrança e também relacionamento em 360 graus com os nossos clientes, é muito importante nós considerarmos que muitas vezes o cliente ele quer resolver o seu problema de uma forma simples e sendo valorizado. Então, a relação humana que nós temos com toda essa tecnologia, ela faz com que a gente hoje, por exemplo, possa comemorar clientes que nós temos na nossa base que tem mais de 10 anos de relacionamento conosco. Eu conheço casamentos que não duram 10 anos. E nós temos relacionamento com clientes que já passam de 10, 15, alguns 20 anos, que vêm sendo cultivados, vêm sendo trabalhados ao longo dos anos, e eles vêm experimentando as mudanças tecnológicas que nós temos hoje condições de oferecer para todo o nosso mercado. É interessante quando a gente fala de experiência do cliente, em jornada do cliente, quando a gente coloca anos de experiência, né? Então, o cliente ele não abandona se ele está sendo bem atendido, né? Pelo contrário, né? Ele ajuda a crescer, ele ajuda a movimentar a empresa, né? E isso me faz lembrar, Luiz, o nosso recente projeto,
que nós implementamos ali que a gente chamou de Smart, né? De Smart Robô, onde nós identificamos aquele contexto de necessidade de um cliente de vocês específico, onde ele tem um grande volume de atendimento, mas são pessoas que buscam um autoatendimento. Ele não quer falar com o humano, ele quer pegar um saldo do cartão, ele quer saber em que momento esse cartão, esse benefício vai estar disponível, né? Ele quer tirar uma dúvida especificamente, e vendo o quanto a inteligência artificial ela pode ajudar o cliente, né? E ver a experiência dele, ver a satisfação dele no final de ser atendido, isso para nós é muito legal. E vamos colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa? Quero chamar aqui o Wagner. Wagner, quero te chamar aqui e quero pedir para você colocar o nosso primeiro vídeo. E na sequência, vamos interagir um pouco com o pessoal que está nos assistindo para saber o que eles acham de um atendimento que é realizado por grande parte das empresas hoje em dia. Sua internet de novo. Seja bem-vindo à Operadora Internet Total. Por favor, digite seu CPF. Dígitos inválidos. Vamos tentar novamente. Digite seu CPF. Encontrei seu cadastro. Para continuar, digite 1. Obrigada por aguardar. Digite a opção desejada. 1. Plano pré-pago. 2. Plano controle pós-pago. Ou 72 para falar com um atendente. Até que enfim. Luiz, agora vamos trazer um pouco dessa palavra para os nossos internautas aqui. Gente, quem aqui que está assistindo, né, o nosso painel, que já passou por um atendimento como esse? Eu percebo, Luiz, que assim... Quem nunca? Quem nunca, né? Eu percebo que as empresas, elas pensam certo, mas não executam corretamente, né? Isso muito se dá porque quando a gente fala de inteligência artificial, boa parte da população pensa assim, então quer dizer que a atividade humana vai ser substituída? Eu discordo disso, né? Eu penso diferente. Eu acredito que o humano ele vai cada vez mais se tornar especializado no assunto e muito mais relevante para o negócio. E parte do processo hoje que é repetitivo, é chato, a IA pode executar e executar muito bem, né? Num atendimento, por exemplo, como esse, todas as empresas conhecem os seus clientes, Luiz, né? E ainda está naquela sensação de colocar o cliente em espera por incapacidade operacional, não deve mais ser o pensamento das organizações, e sim analisar e estruturar o teu processo para que vocês possam, né, para que o cliente dele seja melhor atendido, né, bem, assim, no autoatendimento, e que o humano ali seja relevante cada vez mais para o processo, onde o objetivo é que ele possa construir essa relação de longo prazo, como você comentou no nosso início do painel. Antes da gente trazer o Wagner aqui para ver as perguntas dos internautas, Luiz, como a gente viu nesse vídeo, né? Como o escritório hoje, ele lida com essa situação, considerando as soluções que hoje é um omnichannel, né? O cliente está na voz, está no chat, está no e-mail, está no WhatsApp, está no Instagram, está no Telegram, está no Facebook, ou seja, ele está em multicanais, né? E como que a gente consegue otimizar as operações pensando em melhorar a experiência desse cliente? Você pode compartilhar alguns casos específicos nesse contexto com a gente? Sim, Thiago.
Essa é uma pergunta interessante, porque quando nós paramos para pensar em atendimento do cliente, algo que poucas empresas trabalham de uma forma estruturada e que a recomendação é que ela pudesse vir a trabalhar isso no planejamento estratégico, é o poder das perguntas para que nós consigamos avaliar se verdadeiramente nós estamos na direção correta para só depois imprimirmos velocidade. O que nós acabamos observando muitas vezes é que as empresas, por uma questão de racionalidade de custos, ela acaba entregando mais do mesmo. Então, algo que nós aqui fazemos com muita frequência são questionamentos para que nós consigamos avaliar, antes de colocar a tecnologia, se nós temos processos, porque muitas pessoas acreditam que tecnologia resolve problemas de processos, como a gente pode observar em muitos casos de atendimento. E uma pergunta muito importante que eu gostaria de compartilhar e que nós temos feito há bastante tempo é se, quando nós estamos olhando para o nosso cliente, quando nós estamos olhando para aquilo que é a satisfação do nosso cliente, quando nós olhamos para aquilo que o nosso cliente valoriza, uma das perguntas que nós fazemos é: qual é o nosso jobs to be done? Qual é o trabalho a ser feito pelo qual o cliente pagaria até mais? E outra pergunta importante é: quando nós estamos trabalhando com atendimento ao cliente e nós vamos disponibilizar meios, métodos, ferramentas e técnicas, é muito importante nós avaliarmos se nós queremos economizar para gerar receita no curto prazo, ou se o que nós queremos é aumentar o valor da companhia no longo prazo. Quando nós refletimos sobre o que é preço, o que é valor, qual é o trabalho a ser feito pelo qual o nosso cliente pagaria, colocando o cliente no centro, trazendo conceitos da filosofia ágil, do mindset ágil, em que nós não somente colocamos o cliente no centro, mas também buscamos entender quais são os gatilhos de sucesso do cliente, nós começamos a avaliar se nós vamos trabalhar com processos interligados com tecnologia e que passam pela excelência de pessoas. Então, isso tudo que eu estou comentando é porque isso vai para um nível da estratégia. E lá na estratégia, nós acabamos por perceber o seguinte: o cliente, ele quer pagar o que é justo, se possível um pouquinho menos. O cliente, ele quer se sentir satisfeito com algo, ainda que ele não saiba o que é. Existe uma máxima que diz assim: às vezes o cliente ele não sabe o que quer, mas ele reconhece quando ele vê. Então, imagina que nós vamos disponibilizar para ele um atendimento que ele consiga ser humanizado, e quando eu digo ser humanizado, muitas pessoas podem estar pensando que eu estou falando de agentes virtuais, de robôs. E sim, é importante que eles tenham um relacionamento que consiga engajar o cliente e resolver o problema. O ponto de atenção é que hoje nós estamos falando de humanização com o ser humano, que muitas vezes está trabalhando inconscientemente, de forma competente, usando pensamentos automatizados, palavras repetidas, situações que não escutam o cliente, que não conseguem se colocar no lugar do cliente diante de uma situação, e muitas vezes o cliente não se sente valorizado. Então, isso que eu estou comentando é porque isso aqui vai lá para o estratégico. E lá no estratégico, a gente vai definir o seguinte: quem é o parceiro que eu posso contar com ele nos momentos em que eu vou trabalhar uma estrutura de negócios, em que eu quero sair de um modelo de atendimento como esse que a gente viu aí, que é tradicional, né? Você está ligando no atendimento eletrônico e você tem que digitar a opção que você quer falar. É aquela URA mais DTMF, aquela URA antiga, do início ali dos anos 2000, e depois a gente sai desse modelo para um outro modelo em que agora a gente diz o que a gente quer. Olha, eu quero falar com o atendente, eu quero falar com o saque, eu quero falar com a cobrança. Só que existe uma evolução nessa timeline. A gente sai desse DTMF, sai desse PBX e entra agora numa era da inteligência artificial em que a representação do robô, ele nos pergunta o que nós queremos e a gente começa a conversar para que ele possa interpretar isso. Então, dentro dos nossos cases, a gente observou que existem muitas condições de atendimento para esses clientes quando nós começamos a entender como esse cliente fala, respeitando o regionalismo, respeitando muitas vezes palavras que nem são do regionalismo, mas que para alguns públicos fazem sentido. Por exemplo, tem regiões do país que a gente fala sobre contas a pagar. Tem regiões do país que falam que era um boleto para pagar. Tem região do país que falam que era uma fatura para pagar. E assim existem várias outras palavras que às vezes são ou não sinônimas, e na verdade elas são um arcabouço de palavras que são a linguagem de um povo.
Então, a inteligência artificial, ela tem como desafio conseguir captar tudo isso que está acontecendo nos relacionamentos, traduzir isso para uma linguagem que aí sim ela vai ser binária para que os processos eles venham a acontecer. E dentro dos nossos cases, a gente teve aqui algumas parcerias com alguns clientes em que a gente precisou de ter esse nível de atuação. E que nível de atuação? Como o cliente do meu cliente quer ser atendido? E essa é uma pergunta que poucas vezes nós nos fazemos, porque às vezes as pessoas estão preocupadas em atenda o meu cliente. Só que atender é uma palavra, como diria Sócrates, ele que foi o precursor ali da maiêutica, em que ele dizia que as palavras eram grávidas de significado, e com perguntas nós conseguiríamos desengravidar essas palavras. Quando nós falamos sobre atenda o meu cliente, o que exatamente nós estamos falando? Como esse cliente quer ser atendido? Se for uma senhora idosa que não tem contato com a tecnologia, como é que a inteligência artificial se porta? Tem as respirações, as pausas, muitas vezes a palavra, a voz daquela pessoa, ela já vem muito grave, ela não vem com todas as qualidades necessárias que a gente poderia pegar aqui um áudio puro para poder ouvir. Então esse robô ele vai tratar esse áudio, depois que ele tratar esse áudio, ele vai ter que interpretar esse áudio, que muitas vezes vai depender de um machine learning para pegar aquelas palavras, aquela forma de falar e alimentar uma biblioteca. E depois que ele alimenta essa biblioteca, esse agente ele volta para a ligação e já com um arcabouço de palavras um pouco mais elaborado para que ele consiga dar continuidade naquele atendimento. E as tramitações por trás desse front-end de atendimento, elas estão acontecendo com processos automatizados por robô, que é o RPA. Então, nós temos alguns cases com alguns dos nossos clientes, por uma questão de LGPD, eu não posso citar que clientes são esses, agora alguns deles estão conosco dentro do nosso portfólio já há 10 anos, exatamente porque a gente buscou ter esse cuidado em como que eu cuido com o nosso cliente, como que eu atendo o cliente do meu cliente e como que eu faço isso tudo conseguindo equilibrar a receita de curto prazo e com o valor da companhia de longo prazo, porque muitas empresas também não estão atentas se o que elas estão fazendo hoje permitirá que essa empresa tenha resultado nos próximos 10 anos? Quando a gente observa o vídeo que você mostrou, dá-se uma ideia de que o que está sendo feito hoje provavelmente não vai ser suficiente para pagar as contas do amanhã. E isso não é mais utopia, né? Essa parte de como é que eu atendo bem o cliente, isso já é uma realidade que as empresas elas podem implementar dentro dos seus processos e através, por exemplo, de uma empresa como a Total IP, né? E para a gente ilustrar um pouco sobre essa parte que o Luiz comentou, como é que a gente usa machine learning, como é que a gente reconhece a voz, regionaliza, integra os canais, Wagner, quero pedir para a gente tocar o segundo vídeo para o pessoal poder conhecer um pouquinho como que é um atendimento com inteligência artificial conectando os canais aí de comunicação com o cliente. Sem internet de novo. Olá, sou a Ariana. Seja bem-vindo à Internet Total. Detectei que este telefone pertence a Ana. É você? Sim, sou eu. Certo, Ana. Detectei que você está sem internet, pois ocorreu um rompimento dos cabos em sua região e nossa equipe de apoio já foi direcionada para o local. O tempo previsto para o reparo é de 50 minutos. Foi sobre este motivo que entrou em contato conosco? Sim, foi sobre isso mesmo, mas o tempo de espera é muito longo e eu preciso trabalhar. Tudo bem, Ana. Entendo sua preocupação. Posso lhe posicionar via WhatsApp sobre o status da manutenção de 10 em 10 minutos? Te ajuda? Sim, me ajuda. As informações compartilhadas foram suficientes ou prefere falar com um colega meu do atendimento? Não, não precisa. Certo, lhe enviarei um WhatsApp agora mesmo para continuar nosso contato por lá. Pode checar se recebeu? Recebi sim. Até breve, Ana. Internet Total agradece o seu contato. Ana, nosso técnico concluiu a manutenção com sucesso. Por favor, verifique se sua internet está funcionando. Se não, me avise que um colega do atendimento ligará para você.
Ana, obrigada por interagir conosco e sentimos muito pelo transtorno. Pode avaliar nosso atendimento de 0 a 10, sendo 0 a menor nota e 10 a maior nota. Obrigada, Ana. Permanecemos à disposição. Luiz, quando a gente traz o conhecimento de algumas empresas, que é possível a gente chegar num nível desse de atendimento, eu escuto assim, nossa, uma empresa pensou nisso, que bom, né? Agora, não é só pensar, né? Tem toda uma, como você comentou, tem todo um estudo, tem todo um processo, tem toda uma metodologia para que a gente possa chegar nesse nível de atendimento, mas já é possível, né? E a Total IP, como uma empresa especializada nisso, hoje a gente consegue ajudar nossos clientes a implementar cada vez mais a inteligência artificial para deixar o seu cliente feliz, né? Por mais que esteja passando por um momento, por exemplo, sem internet ou sem energia, né? Como está acontecendo, aconteceu na região de São Paulo, agora está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, tem muitas famílias ali que precisam de atendimento e como é que a gente dá conta de atender um volume grande ao mesmo tempo, né? Luiz, para a gente comentar sobre isso, como a gente viu no vídeo, na sua visão, quais são os benefícios tangíveis que as empresas podem esperar ao adotar essa automação em seus processos quando a gente fala de atendimento ao cliente? Quando nós falamos sobre benefícios, é muito importante que quando as empresas elas forem buscá-lo, elas consigam avaliar pelo menos 3 linhas de trabalho. Se esses benefícios eles conseguem gerar lucro, se eles conseguem gerar satisfação no cliente contratante e se eles conseguem gerar satisfação no colaborador que manuseia tais inteligências de forma que ele não se sinta desafiado acima da capacidade de entrega e nem subestimado por estar fazendo algo do qual ele se preparou por anos, mas agora ele não tem mais o desafio. Ou seja, o que toda empresa espera? LL, satisfação de cliente, que é o NPS, a nota de pesquisa de satisfação, e também uma satisfação interna para que ele tenha um clima satisfatório. Quando a gente então pensa que todas as empresas poderiam estar norteadas por indicadores chaves de sucesso, ou quem sabe até OKRs, Objetivos de Resultados Chaves, agora a gente começa a pensar nos benefícios. Quais são os benefícios? Um deles é a gestão no tempo. Todo mundo tem 24 horas e ninguém tem tempo para ficar 10 minutos numa ligação para poder resolver um problema que não deveria ter acontecido. Então, você começa a trabalhar de forma mais organizada os conceitos de prevenção a acidentes, os conceitos de comunicação com o cliente, de forma que nós entendemos que comunicar é tornar comum uma informação, mas sem que necessariamente nós deixemos a notícia mais negativa do que ela realmente é. Então, como é que a gente transmite uma mensagem para o cliente quando a comunicação for negativa e como é que a gente também transmite um benefício para o cliente quando essa comunicação for positiva, mas respeitando o tempo. Por que respeitando o tempo? Porque em algum momento essa equação, quando depender do ser humano, ela vai chegar no hora-homem. E o hora-homem, para as empresas hoje, é uma variável que encarece o custo da prestação de serviço. Quando você traz a automação para o processo, você cria algumas variáveis de sucesso que são inefáveis para o projeto, como, por exemplo, a ideia de que você vai alocar pessoas naquilo que pessoas têm melhores condições de contribuir com um negócio, como, por exemplo, nos aspectos criativos, nos aspectos de inovação, nos aspectos de relacionamento, na capacidade de entender o ser humano, na capacidade de buscar o que é satisfação, empatia, compaixão e cuidado com o ser humano, e você vai chegar na variável de encantamento. É como se nós disséssemos assim, qual é a missão de todo colaborador dentro de uma empresa? É construir o branding. E eu não estou falando só de fortalecer a marca, eu estou falando também de construir a marca para os colaboradores, porque agora eles estão focados em algo que valoriza seus valores, que valoriza seus sonhos, que valoriza seus projetos. Então, internamente, você vai poder aplicar uma máxima que diz assim, todo ser humano se sente altamente engajado quando ele participa de projetos que estão alinhados com seus valores. Então, você, ao associar seres humanos que vão trabalhar com inteligência artificial, RPA,
machine learning, e ele tem condições de utilizar a sua inteligência, sua criatividade, sua sabedoria, suas experiências de vida, para que essas ferramentas elas possam ser maximizadas e trazerem mais resultados para o cliente, isso alinha a propósito. Porque o ser humano ele tem algumas necessidades, como ser reconhecido, ser ouvido, poder errar e ser perdoado, pertencimento. Então, ele está fazendo isso com ele enquanto colaborador e ele sabe que essas ferramentas vão ajudar a fazer isso com o cliente contratante, com o cliente final. Então, quando você começa a perceber isso, você gera engajamento dentro da empresa, você gera uma gestão no tempo mais factível. Existem empresas hoje que estão trabalhando 4 dias na semana. Como é que elas fazem isso? Sem que elas automatizem processos. Como é que elas fazem isso? Sem racionalização de custos. Como é que elas fazem isso? Sem investir no ser humano que opera essas tecnologias que muitas vezes são disruptivas e elas exigem uma mente que se dissocia dos padrões de uma sociedade e se permite ser transformada pelo novo. Então, quando você começa a amarrar essas coisas, você vai chegar no DRE, que no final das contas, para uma empresa, de tudo que entrou menos tudo que saiu, quanto é que sobra no meu caixa? Então, tem uma relação financeira. O principal benefício para a empresa, ele precisa apontar concomitantemente, trazer lucro líquido, até porque todo negócio precisa trazer uma margem entre tudo que ela gasta e tudo que ela ganha, gerar recorrência, que é a capacidade de conseguir gerar lifetime value, que é o cliente que vai comprar mais do seu produto e permanecer na sua carteira, muitas vezes deixando novos negócios. E é muito importante que depois da margem da recorrência, que a empresa entenda que agora ela pode ser escalável. E esse, para muitas empresas, é um pouco intangível. Por quê? Porque ela vai aumentar o potencial de vendas e ela não quer aumentar os custos na mesma proporção que ela tem hoje. Então, quando ela traz o RPA, ela gera um engajamento dentro da empresa, coloca pessoas felizes para trabalhar, porque pessoas felizes produzem mais, melhor e ainda geram relacionamentos saudáveis para que o clima organizacional fique satisfeito. Você gera o benefício de você conseguir fazer uma melhor gestão no tempo e pensar mais na estratégia, porque mais importante que a velocidade é a direção, e você coloca pessoas que estão pensando na estratégia, estão conseguindo pensar no futuro, estão conseguindo desenhar o futuro usando a sua imaginação, criando elementos visuais, auditivos, sinestésicos dos seus produtos para que eles possam trazer melhores resultados. E isso tudo somatizado vai fazer com que a empresa consiga observar margem de lucro, porque ela vai reduzir os custos dela à medida que ela consegue ter mais processos automatizados, mas sem necessariamente aumentar os custos de processamento, aumentar os custos de memória, aumentar os custos de pessoas diretamente ligadas ao produto, ela vai conseguir maximizar isso. Ela acaba, na sequência, gerando também uma melhor comunicação entre os colaboradores, treinamentos mais específicos para que aquilo possa verdadeiramente padronizar comportamentos que levem a uma modelagem de sucesso, gerar um engajamento para que as pessoas possam se sentir desafiadas, possam ser reconhecidas por isso, possam ser remuneradas por isso, que é a variável humana da curiosidade, da criatividade, da vulnerabilidade, da empatia, do amor, para que elas possam co-criar e não só entregarem mais produtos comuns de mercado, e isso tudo vai caminhar para um processo de fechamento em que você tem um colaborador satisfeito, você tem um cliente satisfeito. É verdade que isso tudo precisa estar muito claro lá nos OKRs da empresa. Quando ela for construir seus objetivos inspiracionais, é muito importante ela ter clareza quem ela quer ser. E para lidar com tudo isso, para trazer essa inteligência toda, uma pergunta que é muito importante que seja feita, e ela foi feita várias vezes no Vale do Silício, é qual é o seu negócio? Eu vou dar aqui um exemplo, que é o da Amazon. Se lá atrás a Amazon tivesse entendido que ela seria talvez a maior biblioteca de todos os tempos, ela não tinha virado a loja de tudo. Se ela fosse a maior biblioteca de todos os tempos, será que ela precisaria de ter tanta inteligência artificial, RPA, machine learning, todas as tecnologias de ponta que existem? Talvez ela pudesse ficar limitada aqui no Meso. E ela poderia não ter chegado ali nos níveis mais altos, nos níveis mais top-down, nos níveis de diferenciação competitiva. Então, são muitos os benefícios. Qual é o desafio da empresa? Como tornar esses benefícios tangíveis, seja no financeiro, seja na satisfação, ou seja na capacidade de escalar o negócio de uma forma que seja saudável no curto, no médio e no longo prazo. Eu vejo o quanto a liderança ela é importante dentro desse processo, né? Não só saber que a tecnologia existe, processos, planejamentos estão aí, mas também é uma liderança capaz de olhar
de forma macro todo esse ambiente e levar a equipe, né, ajudar a equipe a construir uma ferramenta sólida que traga esses benefícios financeiros, mas também que atenda bem o cliente, que, né, gere essa satisfação. E sobre isso, então, antes da gente continuar o próximo tema, Wagner, quero saber se a gente tem perguntas dos nossos internautas aqui. Vamos lá, gente. Luiz e Thiago, fantástico. Temos sim. Deixa eu fazer aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Isadora Moraes, que ela pergunta o seguinte: o que é IA e o que não é IA? Ótima pergunta, Isadora. Obrigado pela sua interação com a gente aqui. Quando a gente fala o que é IA, né? Existem vários conceitos de IA. IA pode ser utilizado, né, na parte de, por exemplo, de escrever um livro, ela pode escrever um artigo, ela pode desenhar uma apresentação, ela pode executar a partir de um comando, de um propósito, né? Então, quando a gente precisa falar assim, eu quero criar algo, né? A IA ela é capaz de criar, mas a gente tem que condicionar, comandar, instruir, orientar e conduzir para que o resultado do trabalho final, né, seja não só, seja, claro, elaborado pela IA, mas a humana ali para certificar de que aquele trabalho foi bem feito, né? Então, para mim, IA no atendimento ao cliente eu estou comunicando com a ferramenta está entendendo a minha intenção, porque eu posso me comunicar de diversas formas. Eu posso estar bravo, mas eu posso me comunicar de uma forma clara. E a IA, se ela for docinha comigo, eu estando numa posição de com o meu alterado, não vai conectar, né? E se eu for para o humano alterado, posso prejudicar a relação. Então, a IA, ela pode ajudar nesse pré-atendimento, por exemplo, que eu estou irado, né? E detectar, essa pessoa, ela não está, não adianta, se eu fizer perguntas, ela não vai responder. Então, tira essa pessoa do atendimento e já manda para o humano, né? Agora, a pessoa está tranquila, aconteceu ali uma situação e ela quer ser atendida, então a IA, ela consegue conduzir um atendimento, né, sem os atritos e levar o cliente à satisfação. Então, quando é IA, quando não é IA, para mim, né, quando eu preciso atender meu cliente do jeito que ele precisa ser atendido. Ele está calmo, tranquilo, a IA vai resolver. Ele está estressado, nervoso, manda para o humano, tira ele de robôs. Digitar 72 para falar com atendimento, isso não é IA, né? Conversar com por exemplo, conversar, como a gente viu, né? Conversar com o robô, explicar a situação, e ele já me dá o pré-atendimento e perguntar se ali eu já estou satisfeito, e me dá a opção na sequência de falar com o humano, isso é IA. Luiz, você tem uma opinião diferente? Eu acredito que a gente vai convergir bastante. Eu acredito que pode ser mais simples. Pode ser mais simples explicar o que não é IA do que o que é IA. O que não é IA? Se não houver aprendizado, não é IA. Por exemplo, se você está utilizando um computador para digitar, para redigir, para preencher um programa, para poder criar qualquer tipo de processo em que você está criando de forma analógica, seguindo um passo a passo que culmina com um resultado, isso não é IA. Então, para dizermos o que é IA, é muito importante que a gente coloque na nossa conta que a IA, obrigatoriamente falando, ela é uma ciência em que essa ciência, ela capta uma série de informações de diversos meios e ela consegue aprender com essas informações de diversos meios, gerando ali uma conexão mais preditiva, mais previsível, mais automatizada, mais inteligente, que muitas vezes pode se assemelhar até com o cérebro humano. E aí a gente acaba entrando numa variável que é a seguinte: a informática como um todo, ela, não sei se de forma objetiva ou de forma não objetiva, ela se assemelha a conseguir trazer capacidade de soluções complexas que o ser humano possui para a máquina.
Por exemplo, quando nós pensamos no cérebro humano, o cérebro humano, fazendo uma analogia, ele é semelhante ao hardware de um computador. Quando nós pensamos na capacidade humana cognitiva de fazer cálculos matemáticos, nós estamos pensando, por exemplo, num computador de forma análoga com o software, que ele vai obter ali determinados dados, dependendo de quem insira esses dados vão passar por um tipo de equação e aquilo vai gerar um algoritmo que vai trazer um resultado a posteriori. Então, analogicamente falando, o computador ele tem uma estrutura para se semelhar ao cérebro e à mente do ser humano, que seria análogo ao software. O cérebro humano ele consegue fazer bilhões de conexões simultâneas. Já o computador, ele não consegue ainda fazer todas as conexões que o cérebro humano possui. E um dos desafios da inteligência artificial, que até foi pensado lá nos anos 70 por Gordon Moore, que é aquele diretor conhecido da Intel, que dizia que a tecnologia ela dobra sua capacidade a cada 2 anos, então ela tem um crescimento exponencial. O que nós estamos imaginando para o nosso tempo é que a inteligência artificial ela está dobrando sua capacidade de resolver problemas complexos semelhante a um ser humano e muitas vezes de forma automatizada, sem a interferência de um ser humano, ela está conseguindo fazer isso com menos de 2 anos. Então, se a gente for pensar que quando surge tudo isso ali nos anos 50 até agora, ela já se elevou mais de 13 vezes. Ela foi dobrando a sua capacidade de muitas formas diferentes para poder chegarmos hoje. Só que hoje a gente vai se deparar com o dilema dessa pergunta que foi muito bem colocada. Está todo mundo falando de inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial? A gente vai acabar chegando à conclusão de que a resposta é não. Por exemplo, se a gente se lembra dos celulares do início do século XXI, a gente tinha aqueles celulares com o teclado QWERTY, em que a gente tinha um teclado que era parecido até com um teclado de máquina de datilografar ou computador. Você tem ali as letrinhas que você tinha que apertar, os números que você tinha que apertar, e ali era um conceito de comando-resposta. Quando vem o Steve Jobs, que cria a tela em que nós podemos trabalhar com o touchscreen, aquilo também é um comando que gera uma resposta, mas já utilizando ideias preditivas de qual vai ser o próximo passo dessa pessoa, como essa pessoa pensa, qual é a necessidade dessa pessoa. Em informática, é muito comum que a gente trabalhe dentro de metodologias ágeis com a ideia de histórias do usuário. E o que é a ideia de histórias do usuário? É quando vão ser desenvolvidas quaisquer plataformas, soluções, apps, que a empresa ela tenha interesse, ela vai fazer um exercício de mudar-se de posição, se sentando numa posição semelhante à de um cliente, ou seja, calçando os sapatos, vestindo uma camisa, e antes dela começar a desenvolver, ela se pergunta: o que um cliente faria nessa situação? Como ele poderia vir a fazer isso? Para que ele viria fazer isso? E quando ela começa a fazer esse exercício humanizado de como que é um cliente navegando numa tela, como que é um cliente navegando num computador, num software ou algo do tipo, ela começa a gerar insumos para quem está desenvolvendo aquela tecnologia que vai ser suportada pela inteligência artificial, para pensarmos em como vai ser o próximo passo. Qual é a próxima pergunta? Qual é o próximo caminho? E aí, quando nós estamos vendo que a tecnologia ela está buscando aprender como o ser humano aprende, o ser humano ele aprende de forma visual, ele aprende de forma auditiva, ele aprende de forma experiencial, usando as sensações, usando as experiências, usando a sinestesia, nós temos muitas portas de captação da realidade que nos permitem aprender. E a informática baseada em inteligência artificial, ela também busca encontrar vários meios que ela consiga capturar tudo isso. Às vezes o meu timbre de voz ele pode ser monotônico e a inteligência artificial não sabe se eu estou triste ou se eu estou alegre. Mas uma pessoa que está me olhando face to face, olhando nos meus olhos, ela vai perceber muitas vezes que eu estou com uma expressão olhando para baixo, em que eu estou tendo aqui diversos diálogos internos, falando de uma forma monotônica que talvez você não perceba na minha voz, mas a minha postura corporal te deu informações de que algo está acontecendo e como humanos nós pegamos essas microexpressões e interpretamos. A inteligência artificial está chegando nesse ponto. Eu li um artigo recentemente que agora eles estão avaliando se uma pessoa pode ou não estar doente pelo cheiro da pele.
Então, às vezes, eu não estou demonstrando através de voz, eu não estou demonstrando através das minhas atitudes, eu estou com um comportamento saudável naquele ambiente, mas a minha pele, ela começa a gerar um odor, e através da captação desse odor, sabe-se se eu tenho algum tipo de doença intestinal, estomacal, se eu posso estar com algum tipo de inflamação interna, que é algo que a gente começa a observar que a inteligência artificial está aprendendo, e aprendendo de forma exponencial. Então, ela está dobrando a capacidade em menos de 2 anos de uma forma bastante inteligente. Não sei se eu consegui responder a pergunta da querida que fez, mas eu vejo bem nessa linha de aprendizados que geram capacidade de predição. Maravilha. Tem mais perguntas aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer mais uma pergunta, aí depois eu deixo vocês e no final eu volto com as demais. A próxima pergunta aqui é da Karine Martins de Castro. Ela coloca primeiro uma introdução. Para atendimentos fixos, a IA tem perguntas prontas, curadas para responder. Mas na cobrança é mais complicado, pois são vários caminhos diferentes que podem ser solicitados. Como conseguiríamos alinhar essa inteligência artificial a um atendimento mais humanizado de cobranças? Luiz, vou pedir. Olha só, a pergunta da Karine, ela veio de encontro com o nosso próximo tema, que é para falar um pouco sobre cobrança. E junto com o Luiz, nós preparamos aqui um material, um vídeo para ilustrar como que a inteligência artificial pode exatamente, né, atuar no atendimento ao cliente e responder a pergunta da Karine. Então, Wagner, para a gente responder a pergunta da Karine, você pode tocar o nosso terceiro vídeo e na sequência eu já venho com o Luiz comentando sobre esse tema? Vamos lá, então. Não é apenas uma URA ativa. Conheça os robôs dinâmicos da Total IP. Faça sua empresa ganhar performance e reduzir custos. A produtividade aumenta em mais de 50%, pois são retiradas ações repetitivas dos operadores humanos. Com os robôs dinâmicos da Total IP, é possível alcançar mais de 90% de retenção e satisfação do seu cliente no atendimento. Oi, falo com Pedro? Isso mesmo. Aqui é a Adriana. Estou ligando para falar de seu boleto. Ele está vencido e no meu sistema consta como não pago. Para compartilhar os detalhes, preciso confirmar seu CPF. Vou falar os 3 primeiros dígitos e você diz os 2 últimos. Os 3 primeiros dígitos de seu CPF são 188. Quais os 2 últimos? 00. Confirmado, Pedro. Tem um débito no valor de R$ 1.500. Você consegue quitar se eu parcelar em 3 vezes sem juros? É muito caro. Você não consegue parcelar em 5 vezes sem juros? Deixa eu verificar. 1 minuto. Sem juros, eu consigo fazer em 4 vezes. Pode ser? Claro, pode sim. Obrigada. Enviarei um WhatsApp nesse número com o código de barras do boleto para o pagamento da primeira parcela. Pode ser? Pode ser sim. É possível reconhecer expressões, falar nomes, números e textos, confirmar CPFs dentro da LGPD e integrar o seu sistema para utilizar de forma dinâmica os dados variáveis. Você também pode montar campanhas de descagem, derivar chamadas para filas de atendimento, enviar SMS, WhatsApp e muitos outros recursos. Tudo isso é acompanhado por um dashboard em real time da navegação. Total IP, soluções de atendimento e CX para seus clientes. Obrigado, Wagner. Olha só, vou trazer já essa provocação junto com o Luiz, né? Luiz, a gente viu que na cobrança, hoje, existe muito aquela questão de perturbação, né? A pessoa recebe várias vezes a mesma ligação, ela negocia, depois ela recebe outra ligação e negocia de novo. Então, assim, a gente vê que a cobrança tem um desafio, e é
bem complexo, né? Quando a gente fala desse assunto de implementar robôs com inteligência artificial no atendimento ao cliente. Como a gente viu no vídeo do robô, ele tem aquela negociação porque o cliente ele quer pagar. Né? Ele só está esperando uma oferta que caiba ali no bolso dele. O que você acha disso? Como é que a gente poderia responder ali para a Karine, além desse vídeo? A pergunta da Karine é uma pergunta muito inteligente. Eu fico imaginando se ela, ao fazer a pergunta, se ela estava na posição de cliente ou se ela estava na posição de alguém que atua nesse segmento. São percepções de realidade distintas. E a pergunta talvez seja como, né? Como nós conseguiríamos ter uma relação entre inteligência artificial e atendimento humano de forma que nós conseguimos diminuir todo o desgaste da relação, ou quem sabe não ter esse desgaste da relação, e atender ao cliente como o cliente gostaria de ser atendido. Eu não guardei o nome da pessoa que fez, mas eu diria que quem souber essa resposta acertou a bala de prata, porque é uma pergunta que estão todos querendo 100% de 100%. Qual é a resposta que resolve 100% de todas as dores? Como é que você constrói isso para que você se torne a referência ou benchmark? E aí, como é que eu responderia a essa pergunta? Eu tinha uma líder nos anos de 2012, 2013, que ela me dizia assim: Luiz, nós não precisamos cometer todos os erros. Nós podemos aprender com quem chegou antes e construir um caminho. Nas palavras dela, eu não sabia, mas ela estava me ensinando sobre modelagem. E o que é modelagem? Modelagem é quando nós podemos observar que algo é bem feito e nós podemos compreender, além de copiar, a estratégia de como aquilo é feito. Em outras palavras, como pensam as pessoas que conseguiram ser bem-sucedidas naquela jornada? Como elas agem? Como elas se sentem? Qual é a diferença que faz a diferença naquele processo? Então, a minha recomendação seria que ela pudesse ir por um caminho de modelagem. No mercado corporativo, nós vamos chamar isso de benchmarking. Agora, eu acredito que modelagem seja um pouco mais completo, que é basicamente o seguinte: não vai dar tempo de nós mapearmos 100% da cadeia de sucesso de um cliente para que a gente comece a operar. Primeiro, porque o produto já foi vendido. Segundo, porque o cliente já está exigindo atendimento. Então, muitas empresas elas vão olhar para isso e falar o seguinte: ou a gente vai para melhoria contínua, ou a gente vai para inovação. E o meu cliente já está lá. E às vezes eu não conheço o Thiago Sanches, que já tem a Total IP como um arcabouço de background, de projetos, estruturas e tecnologia para implementar. Ou se conheço, ainda tem gaps de processos internos que às vezes dificultam no entendimento de quando trazer essa plataforma. Então, como eu faria se estivesse nessa posição de buscar dar ao meu cliente um nível mais alto de satisfação e também preservar os meus colaboradores que muitas vezes estão desgastados de tanta reclamação, de tanta recorrência, de tanta repetição? Eu iria para uma linha de modelagem. A modelagem, como eu comentei, ela não se baseia em copiar algo que está sendo feito. Ela, na verdade, ela vai pegar aquilo que está sendo feito e vai buscar estruturar um modelo menor. É como um mapa. Ele representa uma cidade, mas ele não é a cidade. A modelagem é como que eu consigo obter as melhores estratégias que conseguem atender a esse cliente. E para você obter essas melhores estratégias, é muito importante que isso esteja alinhado com o propósito da empresa. Se a empresa tem como propósito gerar clientes que recomprem, gerar clientes que se tornem advogados da marca, gerar clientes que vão vivenciar experiências de sucesso, é muito importante que nós entendamos quem consegue prestar esse tipo de serviço. Por exemplo, nos anos 90, a Amazon ela começou a lançar score para pesquisa de satisfação de livros. Algo completamente disruptivo para a época, já que ela vendia livros na internet, numa época em que pouquíssimas pessoas tinham computador e internet. E ela já pensava em como que o cliente que está lendo esse livro, ele vai se sentir, como esse cliente poderia recomendar esse livro, como que esse cliente poderia gerar uma recompra desse livro. A Amazon estava pensando nisso nos anos 90. Hoje nós estamos falando de cobrança e como foi a Karine, obrigado pela pergunta, Karine, e quando a Karine pergunta sobre como estrutura essa jornada, essa experiência do cliente, nós vamos pensar o seguinte: eu fui operador de telemarketing lá no início dos anos 2000 e eu tinha um script.
Eu ligava e dizia assim, vou fazer aqui uma metáfora. Oi, Tiago, bom dia, tudo bem? Aqui é o Luiz, eu estou representando a empresa tal, identifiquei no sistema que você tem uma conta no valor tal, que já venceu. Você pode pagar hoje? Você pode pagar amanhã? Qual a sua data mais próxima para pagamento? É importante você registrar comigo essa previsão de pagamento, porque se passarem tantos dias, seu telefone vai ser bloqueado, daqui a pouco ele vai entrar num bloqueio total ou parcial, e daqui a pouco seu nome vai estar no SPC Serasa. Ou seja, era um script em que eu tinha ali mais ou menos 40 segundos para dizer todas as palavras, eu não escutava o cliente, eu meio que trabalhava de forma que o cliente ele precisava me dizer uma data para eu lançar no sistema, e eu ia em busca dessa data. Por quê? Porque dentro do meu ecossistema eu era bonificado pela quantidade de promessa de pagamento que eu recebia. O que eu estou querendo demonstrar com essa resposta? Que um dos cuidados não é somente mapear a jornada do cliente, por isso que eu estou olhando para a modelagem, porque na modelagem eu estou evitando a miopia do marketing. O que é a miopia do marketing? Eu tinha um script da minha empresa para o cliente. É diferente de construir como eu atendo o meu cliente, do cliente para dentro da empresa. Então, eu era bonificado por agendar promessas de pagamento. Só que parte do modelo de cobrança, ele tem pagamento espontâneo. Então, às vezes, eu estou ali forçando o cliente para me dizer uma data e ele não está pagando porque eu o forcei a dizer uma data. Até porque eu não tenho esse poder de forçar. Eu crio um ambiente que ele se sente ali dentro de um contexto e dentro desse contexto ele se engaja para ir lá e pagar. É isso que está acontecendo na verdade. É ele que paga. Eu sou simplesmente um agente que pode facilitar, talvez com um parcelamento, uma contestação, algo do tipo. A primeira recomendação inequívoca que eu faria para quem está entrando nessa jornada é como o seu cliente quer ser tratado. O que é satisfação para o seu cliente? Como o seu cliente gostaria de ser tratado de uma forma justa por algo que ele fez, seja de positivo, seja negativo, seja em função da sua marca, seja em função do seu brand. Qual é a satisfação do cliente? Qual é a diferença que faz a diferença para o seu cliente? Eu entenderia isso. Eu faria um mapa de empatia do seu cliente. Como o seu cliente vê, como o seu cliente ouve, como o seu cliente pensa, o que o seu cliente compra, o que ele compra depois que ele faz uma compra, como o seu cliente paga. Ele é do tipo que gosta de débito, de crédito, de Pix? Ele é do tipo que ainda utiliza cartão de crédito para comprar coisas de curta duração? Como que esse cliente se comporta? Eu estudaria isso primeiro. Por que eu estudaria isso? Porque tem clientes que eles estão super propensos a serem atendidos por uma inteligência artificial e um agente virtual. Eu não precisaria gastar tanto com o humano, porque ele não está muito preocupado se o atendimento foi tão empático. Às vezes ele só quer um lembrete de pagamento. Em outros casos, eu vou ter clientes que ele coloca a conta em débito automático, ele tem um problema com o banco, porque às vezes está no cheque especial, tem um histórico ruim com aquele banco, e as contas dele saem do débito automático por algum tipo de problema de cadastro. E às vezes eu estou ligando para o cliente, e o cliente não consegue resolver aquilo, ele quer que eu mande apenas uma segunda via. E ainda tem empresa que eu não consigo nem tirar uma segunda via. Tem empresa que dificulta um processo tão simples quanto retirar uma segunda via. E eu não estou ouvindo a necessidade do meu cliente. Às vezes meu cliente não é inadimplente. Meu cliente simplesmente ele não tem o boleto para pagar. Numa era em que eu tenho SMS, WhatsApp, e-mail, RCS, todo tipo de plataforma, eu ainda tenho clientes que não conseguem pagar porque a empresa não tem uma estrutura de cobrança organizada, seja ela com inteligência artificial, seja ela tradicional, mas ela não tem algo que funciona. Então, veja, eu começaria respeitando a miopia do marketing do cliente para a empresa. E aí eu me perguntaria, quem são as empresas hoje que são bem avaliadas nesse segmento? Eu elencaria ali umas 5 a 10 empresas. Para quê? Para conversar com essas empresas sobre qual tecnologia que você está usando, como é que você está preparando o seu colaborador, como é que você está ouvindo o seu cliente, quanto que a opinião do seu cliente ela influencia ou não nos seus processos. Que tem empresa que diz que escuta cliente, mas não escuta. E é bem verdade, se você ouvir tudo do seu cliente, você quebra. Mas se você não ouvir nada, você deixa de existir. Por que eu estou falando isso? Porque nessa pergunta da construção da jornada, para quem fez administração, você provavelmente estudou sobre as leis de Michael Porter. E qual é o ponto problemático? As leis que ele deixou de poder de barganha, de fornecedor, de cliente, etc. e tal, são maravilhosas, mas elas estão olhando para a concorrência. E o convite da nossa geração é olhe para o cliente. Porque a sua concorrência pode sim ter feito algo que você ainda não está fazendo, mas se ela não ouvir o cliente, a necessidade do seu cliente mudar, sua concorrência desaparece, você desaparece junto.
Então, olha para o cliente e, pensando no cliente, nós vamos pensar numa metodologia ágil, num pensamento lean, num pensamento enxuto, colocando o cliente no centro, respondendo as perguntas, porque as perguntas são as respostas. Então, qual é o seu negócio? O negócio é prestar serviço? Certo. Se o seu cliente ficar inadimplente, como é que esse cliente vai ser atendido? E aí, nessa centralidade do cliente, eu começo a fazer um trabalho de modelagem. Eu vou descobrir quem faz isso bem feito, por que ele faz isso bem feito, que tecnologia que ele utiliza, qual é o passo a passo que ele construiu para a sua trajetória, qual é a diferença que faz a diferença. Às vezes chega um determinado ponto que não tem inteligência artificial, não tem RPA, ele vai transferir para o humano. E às vezes ele não vai transferir a ligação para o humano, às vezes ele vai precisar de encaminhar um humano presencialmente. Claro que isso precisa avaliar a relação custo-benefício da ROI. Agora, quando nós amarramos todas essas variáveis, pensando na centralidade do cliente, na racionalização desse processo orientado para cliente, você começa a perceber que você sai do famoso TOTS, que é, tem uma hipótese, testa essa hipótese. Tem outra hipótese, opera essa hipótese. Essa tentativa e erro que muitas empresas estão fazendo, ela é o cartão de visitas de uma empresa que vai deixar de existir nos próximos 5 anos. Porque o cliente ele já está exigindo isso no seu dia a dia, a Anatel já está percebendo cada vez mais que existem relações que não são saudáveis nessa relação consumerista, e se as empresas não entenderem que o cliente, ele sim, é importante demasiadamente nessa cadeia, essas empresas elas estarão fadadas a desaparecer na linha do tempo. Eu penso que seria mais ou menos dessa forma. Concordo, Luiz. Eu tenho um pensamento muito semelhante. Bom, estamos caminhando para o fim, estamos encerrando aqui o nosso webinar. Quero aqui deixar para vocês os meus contatos, os contatos do Luiz. Você, internauta, que quer conhecer mais, quer saber mais sobre essas ferramentas de inteligência artificial no atendimento ao cliente, estou à sua disposição. Pode pegar meu contato, interagir comigo aqui. Vou te dar todo o atendimento, todo o suporte. E o Luiz também, Luiz. Como é que o pessoal entra em contato com você? Isso é muito simples. Meu Instagram é @luizmontesanto. O Instagram da Meirelles e Freitas Cobrança Digital é só Meirelles e Freitas Cobrança Digital. É fácil encontrar o nosso grupo econômico, que nós teremos muita alegria em poder receber sua mensagem, conversar contigo. Também estou disponível, caso alguém queira mandar algum tipo de mensagem, bater um papo e quem sabe até estreitar algum relacionamento para frente de network. Eu costumo acreditar que o network ele te coloca em mesas que sozinho você não iria e tecnologia talvez não te ajudaria. Então se aproxime de pessoas. Seria o meu WhatsApp, 859-9114-3161. Legal, Luiz. Obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, Luiz. Eu fico muito honrado em ter você aqui com a gente, nesse painel que foi um painel disruptivo, que trouxemos um pouco do conteúdo, com aquela vontade de continuar, né? Eu sei que muitos internautas aqui devem dizer assim, tem mais coisas, tem mais perguntas, né, Wagner? Mas sinta-se à vontade para entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, que a gente vai responder aí todas as perguntas para vocês. Maravilha. Ficaram 3 perguntinhas aqui no chat aqui. Pediu o pessoal, então, conectar vocês, não é isso? Isso, Wagner. A não ser que a gente tenha mais uns minutinhos aqui. Sem problema. Se vocês puderem... Pode contar comigo. Então vamos lá. Vou perguntar agora de uma vez aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, Pete. O Narcílio Pereira. Quais as melhores práticas para o uso da IA e como definir meu ICP para dividir o atendimento entre IA e humano? Ótima pergunta, né? Como definir o nosso perfil de cliente ideal? Como o Luiz comentou, primeiro a gente tem que estudar o cliente. Estudar o cliente dentro das fases do processo de negócio e que tipo de cliente que, de fato, é aderente ao nosso produto, né? É aderente ao mercado, e se ele é um cliente tecnológico, porque, novamente, o Luiz comentou, né? Tem clientes que, dependendo do ROI, compensa você ainda ter aquele atendimento humano que vá, né, Luiz, até a casa desse cliente, ou tem um espaço físico para recebê-lo. Né? Ou se esse cliente é muito tecnológico, eu tenho um espaço físico e custo. Né? O cliente não vai, né, se deslocar da casa dele para vir comprar um produto. Recentemente, eu escutei um podcast do Thiago Consa, que ele pesquisou na internet, assim, ele queria comprar uma lareira.
Luiz. Ele pesquisou na internet, lareira, né? Tinha uma loja, né, próximo da casa dele. E aí ele ligou. Ao ligar nessa loja, ele ficou mais de 10 minutos esperando na linha ser atendido, né? Essa loja não tinha site, Luiz. Ele queria comprar ali, né? Ele queria receber. E aí foi então na segunda opção que teve ali, né, de oportunidades, e ele viu uma loja a 40 quilômetros da casa dele, Luiz. Ele não precisou ligar, ele mandou um WhatsApp. O bot atendeu rapidamente ele. Já tinha o catálogo. Ele levou ele para o site para finalizar a compra. Ele fechou a compra em menos de 2 minutos. E aí tem a pergunta, e a logística? Essa loja, ela conectou lá com o BlaBlaCar, detectou que tinha um carro que estava indo para a cidade dele, ele recebeu a lareira em 1h30. Então, assim, é o perfil de cliente. O cliente, ele queria comprar online, ele não queria ir na loja física, né? Então, primeiro, o seu ICP é loja física, loja online, né? É serviços, é produto físico. Então, a tecnologia e a IA, ela vai te ajudar nessas fases do atendimento em que esse cliente, ele queira um autoatendimento, ele quer se autosservir. Então, o recurso de inteligência artificial é fantástico, é matador, e vai alavancar muitos negócios. Luiz, você tem uma opinião diferente? Tiago, eu acredito que complementar. Eu gosto muito da ideia de que a gente pode co-criar juntos. Se eu não me engano, a pergunta ela tem 2 pilares. Como definir a inteligência artificial e como identificar o ICP, o perfil do cliente ideal. Bom, sobre a inteligência artificial, eu acredito muito em alguns pontos que eu vou compartilhar agora. O primeiro deles, vou usar aqui uma expressão de Freud, que diz assim, que o pensamento é um ensaio da ação. E também vou usar aqui uma outra expressão que diz assim, se você pode acreditar, você pode fazer. A primeira é de Freud, a segunda vem lá do Richard Banderson, da programação neurolinguística. Por que eu estou falando sobre isso? O primeiro passo para você identificar uma inteligência artificial que vai para a sua empresa é um trabalho mental. É um trabalho de refletir na filosofia do seu negócio, é um trabalho de configuração de mente, de mindset. E por que eu estou falando sobre isso? Até o apóstolo Paulo ele diz algo interessante, que ele diz assim, em Romanos 12:2, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Ou seja, ele está te convidando a não olhar apenas para o que já está sendo feito, para que você não seja simplesmente alguém que foi formatado numa condição, e ele diz assim, não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas sejam renovados pela transformação da mente. Ou seja, para trazer inteligência artificial, é muito importante nós considerarmos que você não inova sem renunciar. É muito importante nós considerarmos que não existe solução mental digital com uma mente analógica. Então, o primeiro convite que eu faria para alguém que quer trazer inteligência artificial para o seu negócio é entender o impacto do papel da inteligência artificial no seu negócio. Compreender o impacto da inteligência artificial nos diversos setores, como ela pode ser aplicada para trazer benefícios. Porque às vezes você contrata uma empresa que ela vai trazer para você ali uma solução de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning, vai entrar com processos automatizados por robô de RPA, e ela ainda não entendeu os impactos que isso vai causar. Não é simplesmente uma relação de comprar, pagar e a empresa ir lá e te entregar. Por quê? Porque a empresa é muito importante que ela reflita sobre a aquisição e a preparação de dados dela. Quais vão ser os modelos que ela vai querer trabalhar, como é que ela pretende implementar isso. Por exemplo, eu já vi uma situação em que empresas recebiam muitos arquivos em CSV, que são aqueles arquivos em formato TXT, em que você tem um texto que ele é separado por ponto e vírgula, e ali são os campos. Para quem trabalha com Excel, normalmente você pega um arquivo CSV, importa ele para o Excel, e ele separa ali em linhas e colunas. E eu já vi muita empresa falando o seguinte, eu não quero mais receber esse arquivo em CSV e jogar no Excel, eu quero um RPA. Aí a pessoa vai procurar o RPA na internet, acha uma empresa, e a empresa te explica que ela consegue trabalhar com milhões de dados, milhões de linhas, milhões de coisas, que vão fazer isso numa fração de segundos, vai pegar do ponto A, vai lançar no ponto B, e vai sair como você gostaria, sem interferência humana. Certo. A relação custo-benefício permite?
Porque às vezes você tem um colaborador cujo salário gira ali na casa de R$ 1.500, R$ 2.000 fazendo essa tarefa, e você vai trazer uma solução de RPA que vai custar 20 mil por mês. É RPA? É inteligência artificial embutida? É também. Você está tornando a sua empresa mais digital? Está. Mas a relação financeira da sua empresa demanda isso? É a necessidade real? É o que você necessita? É o que você gostaria? Ou é o que você quer? Como é que você lida com tudo isso de uma forma estratégica mental? Ou seja, enquanto as empresas elas ainda não tiverem clareza de qual é o negócio delas, qual é o jobs to be done delas, qual é o trabalho a ser feito que o cliente paga, qual é o definition to be done, que é a definição clara daquilo que ela entrega, em que eu posso pegar 10 gerentes, colocar numa sala e perguntar para ele assim, qual é o seu negócio? Ele me dá uma resposta, meu negócio é A. E o 10º gerente, eu faço a mesma pergunta, ele me diz, meu negócio é A, ou seja, está todo mundo em unidade e linguagem, não dá para eu falar de inteligência artificial. Porque eu vou gerar dentro da empresa um incômodo que as pessoas vão começar a dizer assim, estão substituindo as posições de trabalho. Estão substituindo as atividades que nós fazemos aqui por 20, 30 anos. E existem alguns paradigmas que são importantes que nós venhamos a dizer. O ser humano ele não foi criado para ficar apertando o botão. O ser humano é um ser criativo, é um ser capaz de gerar vida, é um ser curioso, é um ser de descoberta. É o ser humano quem gera a máquina, não é a máquina que gera o ser humano. E aí, um dos convites que a empresa ela vai refletir nesse processo de definir a inteligência artificial é o convite de entender o que ela está fazendo com o ser humano que está dentro da empresa, que infelizmente nós chamamos de recursos humanos. O ser humano não é recurso, o ser humano é uma vida, tem ânima ali dentro, não vou chamar de recurso. Então, quando você começa a ter clareza sobre esses aspectos que envolvem inteligência artificial, você vai ter clareza do impacto daquilo na sua área, você vai ter clareza de como é que você vai preparar os dados para você poder trazer tudo aquilo, quais são os modelos ou algoritmos que você vai utilizar para você poder correlacionar esses dados, como é que você vai monitorar isso. Tem um aspecto ético dentro desse processo. Por exemplo, seus dados estão na sua área de gente de gestão, RH, people, RH que seja. Esses dados podem ser usados para poder fazer algum tipo de pesquisa de satisfação? Como é que é o processo ético disso? Porque a pesquisa de satisfação eu posso automatizar ela todinha. Eu posso criar um robô que ela faz essa pesquisa, entra em contato com você, é uma pesquisa rápida, uma pesquisa que consegue ser agradável no modelo de fazer. Eu consigo trabalhar minha cultura na empresa ali dentro. Ótimo, legal. Agora, isso é ético? Qual que é o nível ético desse processo? Isso está alinhado com os documentos de conduta da empresa, com o documento de ética e conduta da empresa? Isso está alinhado com a LGPD? A LGPD ela tem uma cláusula que ela fala sobre dados automatizados, que nós temos que tomar cuidado. Eu não posso simplesmente pegar um dado de uma pessoa e criar randomicidade no processo, usando de forma aleatória os dados daquela pessoa, se ela não tiver me autorizado. Então, veja, para eu falar de inteligência artificial, antes de falar de inteligência artificial, é muito importante eu dizer quem eu sou, onde eu quero chegar, o que o meu negócio se propõe a ser, quem faz parte dessa construção precisará ser desenvolvida em quais competências? Qual é o conhecimento, habilidade, atitude que se essas pessoas receberem uma camada de conhecimento, essas pessoas elas vão ser ressonantes na construção e na divulgação daquilo e não dissonantes, que vão se afastar das pessoas, gerar impacto emocional e criar talvez até um impacto na entrega básica, mínima, ordinária daquela empresa. Então, o primeiro passo para a escolha da inteligência artificial é entender a filosofia da empresa. Essa empresa se propõe a ser o quê? Qual problema essa empresa resolve? Toda empresa resolve um problema. Você quer resolver um problema no curto prazo para trazer receita ou você quer você quer que a sua empresa exista após a sua morte? Qual que é a longevidade do seu negócio? Isso vai te ajudar a definir a inteligência artificial. Eu costumo dizer as palavras de Voltaire, quando ele diz que devemos julgar um homem muito mais pelas perguntas que ele faz do que pelas respostas que ele dá. Então, quando alguém me diz assim, vou implantar a inteligência artificial, eu devolvo, qual é o sonho da sua empresa? Como as pessoas serão cuidadas? Como os clientes serão cuidados? Como seus colaboradores construirão tudo isso?
As perguntas são as respostas. Então, eu começaria a busca da inteligência artificial por aí. Sobre o ICP, nós nunca tivemos tantos dados como nós temos hoje. Nós nunca soubemos tanto sobre comportamento humano como nós temos acesso hoje. E é tão interessante nós refletirmos sobre isso, que nós muitas vezes estamos falando de ICP sem olhar os números. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o comportamento humano, comportamento é aquilo que você pode ver. Pensamento é aquilo que você sabe que só Deus vai saber sobre você. Então, o comportamento dá para saber quantas vezes você usa um computador, que tipo de e-mail que você usa, onde você vai, que cores você gosta, se você gosta de um café a 80 graus Celsius ou um café mais friozinho a 60 graus Celsius, ou se você gosta de um café para queimar a língua a 100 graus Celsius. Você tem dados para isso. Então, para que você verdadeiramente consiga lidar com um ICP, com a busca de um cliente com perfil ideal, você, inicialmente, é importante fazer uma boa formulação de objetivos. Quais são os objetivos do seu negócio? Quais são os dados dos clientes do seu negócio? O que seriam os atributos do seu negócio? Como, por exemplo, tamanho da sua empresa, você quer alcançar qual cliente? A, B, C, D ou E? Você quer qual setor de atuação? Você quer a educação? Você quer o bancário? Você quer a indústria? Qual é a necessidade tecnológica? Qual é a necessidade de compra e venda da sua empresa? Eu preciso entender um pouco sobre os atributos da minha empresa para eu poder criar o quê? Personas. E o que seriam essas personas? Essas personas seriam a nossa capacidade de espelhar a necessidade do nosso cliente. Então, quando nós ouvimos falar que uma empresa ela tem lá o persona Maria, o persona Eli, o persona Sofia, o Bradesco tem a Bia e assim vai, qual que é a intenção que está por trás da intenção? Qual que é o pensamento, a modelagem de pensamento que está por trás disso? Eu já entendi quem é o meu público. Eu trabalhei alguns anos atrás num grupo da área de saúde, e no grupo da área de saúde foi identificado que a Regina Casé era a voz que as clientes mulheres queriam ouvir. Então, imagina, eu estou falando de algo de menos de 10 anos. Então, 80% do público daquela empresa eram mulheres. E por quem elas queriam ser atendidos? Por uma voz que transmitisse seriedade, que transmitisse sobriedade, que pudesse ser uma voz que, no momento de tensão, conseguisse transmitir legitimidade dos dados e que fosse capaz de me fazer sentir igual a ela. Ou seja, se eu sou igual ao Tiago, se eu sou igual ao Wagner que estão aqui, o que eu sou capaz de fazer comigo? Eu não sou capaz de mentir para mim, eu não sou capaz de me trair, eu não sou capaz de usar palavras de baixo calão. Então, se eu penso assim sobre mim e eu vejo que você é parecido comigo numa conexão de rapport, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você não vai fazer isso comigo, nós estamos validados. E essa empresa de saúde identificou que a voz da Regina Casé era a voz que, dos 80% do público daquela empresa, 60% dos 80% queriam ser atendidos por aquela voz. Então, todo o processo de locução de agentes virtuais, de preparação do call center, de análises do tempo médio de atendimento das ligações, de entendimento de como que os clientes seriam tratados e o custo operacional disso, o retorno sobre o investimento, foi pensado nisso. Eles aumentaram a força de atendimento, porque o TMA aumentou, o tempo médio de atendimento aumentou, só que eles perceberam que a rechamada reduziu. Então, no primeiro momento, eles investiram num atendimento que trazia mais robustez, era mais tranquilo, mais terno, mais sereno. Eles tiveram que fazer um aporte inicial. Esse aporte inicial se justificou quando o cliente parou de rechamar, o First Call Resolution aumentou, que é a capacidade do cliente ser atendido na primeira vez que ele liga. O índice de reclamação deles no Reclame Aqui e nas NPS, elas melhoraram absurdamente. Os agentes virtuais viram que, na concepção dos agentes virtuais, houve um olhar tão significativo que o cliente passou a confiar no agente virtual, não somente porque era uma voz humanizada gravada num determinado ambiente adequado por um locutor, mas porque eles pensaram em como aquele cliente quer ser tratado. Então, quando nós temos todos esses dados,
você começa a direcionar melhor. É muito mais barato você fazer um atendimento desse remoto do que intensificar seu atendimento no front-end, lá no quente com as operadoras. Por que call center cresceu tanto no Brasil? Porque alguém perguntou, como eu posso atender aos meus clientes sem ter tanto deslocamento logístico e dar a ele uma experiência satisfatória? Então, se as perguntas são as respostas, o ICP tem mais a ver com como eu consigo atender ao meu cliente em se sabendo que eu resolvo este problema de uma forma satisfatória, sem elevações absurdas de custos, que é uma coisa que às vezes as empresas não percebem, e aumentando o meu LTV, aumentando a minha capacidade de manter o meu cliente na base, querendo comprar mais de mim, numa relação ganha-ganha super saudável. Então, as perguntas, elas são importantes que sejam feitas, para que a gente consiga sanar algumas dessas situações. Não sei se eu consegui me fazer entender. Maravilha. E para a gente fechar, vamos complementar o seguinte aqui, ó. Tem a última pergunta aqui da Isadora Moraes, tá? Ela coloca aqui, como foi essa descoberta da IA para vocês? Como começaram a estudar? Como se organizaram? Interessante a pergunta, né? Como é que a IA começou? Bom, eu me formei na primeira faculdade em 2006. Me formei em análise de sistemas, administração de redes. Lá, né, isso foi na década... Eu comecei a estudar no ano de 2000, Luiz. No milênio ali eu comecei a estudar, fui fazer meu primeiro curso técnico em informática. Ali, eu sou da região do São Paulo, eu sou paulista, fiz o meu estágio, meu primeiro estágio na Unicamp, né, onde eu trabalhei na FEC, na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Um ponto interessante, nessa época, Luiz, quando eu estava lá, nós trabalhadores, né, o pessoal que fazia manutenção dos computadores, fazia manutenção com cartão de crédito. O nosso cartão de crédito, né, era um cartão de crédito, um cartão magnético, era o nosso disco rígido. Ele tinha incrível capacidade de armazenamento de 1 mega. Hoje, se a gente falar 1 mega, né, Wagner? 1 mega, né? O que é 1 mega hoje, né? 1 mega, né? Então, esse 1 mega era a nossa chave de acesso. Então, a gente colocava o cartão, né? E ali, como é que fazia a validação dessa chave de acesso, né, dentro desse computador? Era uma Spark Ultra da Sun, um computador americano. Ele usava inteligência artificial. Então, ali foi quando eu tive meu primeiro contato com a IA, né? Mas era uma IA, não essa IA que a gente tem hoje, que você, né, ela preditiva. Ela faz, você começa a digitar, ela já começa, né, a te dar toda a expressão completa da intenção daquilo que você está imaginando escrever, né? Lá não, a gente tinha que ensinar ela, né? Então a gente ainda estava naquela parte que o Luiz comentou, onde nós vamos instruindo, né? Para então ela passar a responder. E ali, então, eu desenvolvi, na época, junto com o professor Goodwin, uma placa, Luiz, uma placa com porta paralela. Não sei se alguém aqui é mais novo, nem sabe o que é, né? Onde eu fiz um cabo com luzes. Com base nas luzes, eu sabia que se a IA estava me respondendo certo ou errado. Hoje, gente, isso tudo né, isso tudo já não ficou para trás. Hoje a inteligência artificial ela é capaz de resolver muitas coisas, até cálculos complexos, com derivada nível 4. Na minha época de engenharia, quando eu fazia a cálculo, era 5, 6 páginas de cálculo, e no final eu não sabia para que servia aquilo lá, né? Mas eu chegava no resultado que eu precisava para passar na prova. Mas para que serve aquele negócio? Luiz, até hoje eu nunca usei, né? Mas, dentro desse processo complexo, a IA ela usa muito cálculo, muita matemática. Ela usa todo esse negócio que a gente estudava. Hoje, a gente pode acessar através de um clique, de um pedido, de uma digitação. Então, eu vejo que a IA ela tem muito a evoluir, né? E dentre todas as jornadas,
Hoje, Wagner, eu penso o seguinte. Hoje, o Omnichannel ele responde a partir de uma necessidade. Então, o cliente ele precisa fazer o contato, ele tem a necessidade, ele tem o problema. Eu digo para vocês que a gente vai chegar no Smart Channel. O cliente nem sabe que ele tem um problema, ele vai receber uma ligação, uma orientação, a solução vai chegar para ele. Vou dar um exemplo daquele vídeo lá onde aquele cliente ligou e o robô detectou. Ó, já detectei que você é a Ana e descobri aqui que você está sem internet. Eu digo para vocês que a IA vai ligar antes. O Luiz vai estar no supermercado e o robô vai ligar. Luiz, ó, você está sem internet na sua casa, mas já estou mandando o meu técnico lá para resolver. Que horas que você vai estar lá? Luiz vai, não, dentro de casa, né? Eu estou no supermercado, ó, eu vou chegar daqui 1 hora. Então, perfeito, daqui 1 hora o técnico está lá. Ele chegar e o técnico está junto para resolver. Então, eu acredito que, né, dentre todas as tecnologias, eu vejo que o uso da IA vai ser assim para ajudar as pessoas no dia a dia a resolver os problemas que elas, porventura, nem saberiam que tinham, né? Luiz, tem algum complemento? Deixa a sua para você. A pergunta foi onde começar a estudar sobre IA, correto? Maravilha. É interessante a gente pensar nessa pergunta sobre uma ótica de nem tudo começa como uma tecnologia. A palavra tecnologia tem a ver com recursos. E se a proposta da IA é trabalhar com aprendizagem, é importante a gente refletir que essa curiosidade por entender que algo pudesse aprender e reproduzir, ela não começa agora, ela é bastante antiga. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, 500 antes de Cristo, houve um filósofo chamado Empedocles, que ele buscava entender o comportamento humano observando os elementos da natureza, fogo, ar, água, terra. Então, ele olhava para os elementos da natureza para buscar entender como nós nos comportávamos. 300 antes de Cristo, o pai da medicina, Hipócrates, ele trouxe uma outra visão, dizendo que não eram pelos elementos da natureza, sim pelos fluidos do ser humano. E aí ele trouxe aquela visão de nós podermos ser distribuídos por temperamento mais colérico, mais sanguíneo, mais fleumático, mais melancólico. O que esses pensamentos da filosofia estavam fazendo? Eles estavam buscando padrão. Anos e anos mais tarde, vem René Descartes e fala assim, os comportamentos repetidos podem ser substituídos por máquinas. Ou seja, eu estou falando de coisas que estão há mais de 200 anos da gente. No caso dos filósofos gregos, ainda mais tempo. Se a gente trouxer isso para o século passado, eu queria até recomendar um filme que se chama O Jogo da Imitação. E é um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha nazista, ela tinha uma máquina chamada Enigma. E essa máquina, ela direcionava para onde os carros de guerra caminhariam durante a guerra para surpreender os britânicos e os aliados dos britânicos. Então, os alemães sempre estavam um passo à frente. Por quê? Porque essa máquina chamada Enigma, ela gerava um código que durava 24 horas. Então, se alguém conseguisse pegar esse código, ela só teria 24 horas para tomar uma decisão. No dia seguinte, a estratégia mudava. E os britânicos, eles entendendo que havia uma estratégia alemã de guerra, eles convidaram vários matemáticos para decifrar esses códigos. Só que ainda que decifrassem, o tempo de reação era muito curto, porque só se tinha 24 horas e no dia seguinte haveria uma nova estratégia. E esse filme, O Jogo da Imitação, ele demonstra que havia um jovem brilhante, se eu não me engano, acho que era Alan, alguma coisa do tipo, que ele foi convidado, junto com outros homens brilhantes, para construir uma máquina que conseguisse interpretar esses códigos alemães, e uma vez que ele interpretasse esses códigos alemães, eles conseguiriam municiar os britânicos para que os britânicos pudessem se antecipar às estratégias alemãs e aquilo poder fazer com que eles pudessem vir a vencer a guerra. Eu estou falando de algo que no filme eles retratam mais ou menos ali por volta de 1941, 1942, que é quando os britânicos começam a reverter os resultados da guerra. Por que eu estou comentando sobre isso? A máquina que ele cria é uma máquina que ela precisava aprender com os códigos. Então, ali existe um princípio de inteligência artificial no meio da Segunda Guerra Mundial, em que nós sabemos que as guerras elas são responsáveis por muitos dos nossos desenvolvimentos, tanto na área da saúde quanto na área tecnológica.
Então, quando eu paro para pensar assim, por onde estudar inteligência artificial, eu começaria estudando um pouco destas questões que nascem no ser humano por busca de padrão, busca de aprendizado, busca por se tornar a melhor versão, busca por entender como que você se torna alguém capaz de prever situações. O ser humano ele tem disso há muitos milênios. E recentemente, agora que a gente fala de inteligência artificial de uma forma tecnológica, com robustez, com infraestrutura, etc., existem muitos cursos que nós podemos estudar. Para ser objetivo e também não buscar algo muito caro, eu recomendaria os cursos da Alura. Eu recomendaria algumas capacitações que hoje são ofertadas até mesmo na internet de forma gratuita. Por quê? Porque a velocidade com que esses cursos eles são oferecidos, às vezes ela é inversamente proporcional à evolução da inteligência artificial. Então, talvez o que nós estamos conversando aqui agora, dentro de alguns minutos, já possa ter ficado obsoleto, porque a inteligência artificial está dobrando a sua capacidade de aprendizado a cada X tempo, que eu já não me atrevo mais a dizer que são 2 anos, é um tempo menor. Então, eu procuraria esses cursos e também procuraria estar próximos de pessoas que lidam com isso, mas não só apenas de tecnologia, porque não se trata apenas de tecnologia. Se trata, sim, de compreender a essência dos propósitos que pode ter a tecnologia como um meio. Então, acredito que possa ser mais ou menos por essa linha. Maravilha, gente. Chegamos ao final agora do nosso dia, da nossa manhã de conhecimento, né? Várias parabenizações aqui no chat, que o conteúdo foi muito esclarecedor. Quero deixar aqui aberto agora para vocês, né, despedirem do pessoal que está conosco aqui nessa manhã maravilhosa, começando pelo Luiz. Vamos lá, Luiz. Eu quero agradecer essa oportunidade, podemos falar de algo tão importante. Agradeço pela audiência. Eu gosto muito de dizer que a gratidão é o único tesouro das pessoas humildes. Então, muito obrigado por estarem aqui, já que isso, quando nós temos essa oportunidade de falar, nós aprendemos muito. E parabéns a você que destinou esse tempo para poder buscar conexão, quem sabe aprender um pouco mais e nos dar essa oportunidade de, quem sabe, gotejar um pouquinho do que a vida nos trouxe, para que você também possa sair daqui melhor. Muito obrigado. Fantástico. Tiago Sanches. Só fazer um complemento, concordo com o Luiz. Obrigado você, internauta, que esteve aqui com a gente, por essa 1h30, que se dispôs a estar aqui ouvindo um pouco mais sobre negócios, inteligências artificiais, como é que a gente aplica nas empresas. Fica aqui um convite para continuar nos seguindo, a Total IP. Nós vamos ter uma série de webinars ao longo deste ano, com vários temas bem relevantes de inteligência artificial aplicado no processo de atendimento ao cliente. Luiz, mais uma vez eu quero te agradecer. Quero agradecer ao grupo Meirelles e Freitas também, que super parceira há mais de uma década com a gente, contribuindo, ajudando a nossa empresa a cada vez mais trazer inovação para o mercado. Com a nossa parceria aí, a gente tem elevado bem as nossas tecnologias. E, Wagner, agradecer você, ao Instituto ABIFO, Information Management também, por todo esse movimento, por todo esse trabalho que foi feito para trazer os internautas aqui para assistir ao nosso webinar. E me despeço agradecendo mais uma vez. Conte comigo, estou à disposição, conte com a Total IP. Maravilha, excelente. Em nome da ABINFO e do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão por vocês terem aceito estar com a gente hoje nessa manhã, tá bom? E nos encontraremos em breve. Um abraço, Luiz. Um abraço, Thiago.